Olá, mamães guerreiras! Sejam muito bem-vindas ao nosso cantinho de troca, aprendizado e apoio mútuo. Eu sou Cláudia Tavares e estou aqui para ser sua companhia nessa jornada desafiadora de ser mãe de doente respiratório. Nesse podcast, vamos compartilhar experiências, dicas práticas e muita inspiração. Aqui, cada mãe é única e especial, e todas nós estamos unidas por um laço invisível de amor e cuidado pelos nossos filhos. Esse é o Tome um Ar Podcast. Fala pessoal, aqui é o Tome um Ar Podcast. A gente tem a missão aqui de ajudar mães que estão na jornada de cuidados com seus filhos que têm doença respiratória. Eu sou a Cláudia Tavares, eu sou fisioterapeuta respiratória há 15 anos. E, além de tudo, eu sou asmática, tenho 2 filhos que têm diagnóstico de asma, e ao longo desse tempo aí eu fui deparando com os desafios além da doença, né? E por isso, a nossa convidada de hoje, a nossa ilustre convidada, é a Tainá Oliveira, de 32 anos. A Tainá é mãe do Davi, de 5 anos, que teve um diagnóstico um pouco mais recente, né, de asma, mas partiu de um diagnóstico de broncodisplasia pulmonar, que é uma doença pulmonar crônica, né, tipicamente ali do lactente, prematuro, e que ela está relacionada ao parto prematuro mesmo, né, o tempo que o bebê costuma nascer câncer. Lembro que fica internado, ele é submetido à ventilação mecânica invasiva ou não invasiva, ou um suporte de oxigênio por um período prolongado. E aí a intenção aqui é saber como é que foi esse diagnóstico, né? E eu já começo perguntando, né, como foi esse diagnóstico, saber do diagnóstico, e como que foi esse processo inicial. Claro. O Davi, ele nasceu de 36 semanas. Foi um prematuro pré-termo. E logo que ele nasceu, eu percebi que ele estava com desconforto respiratório, né? E os enfermeiros levaram ele para entubar. Logo, desde o início, assim que ele nasceu, ele foi entubado. Então a gente eu percebi que algo estava errado. Né? Ele ficou aí em torno de uns 20, 30 dias, mais ou menos, recebendo ventilação mecânica. Depois foi tirando devagarzinho e aí ele recebeu alta. Mas foi punk. Um processo longo aí, né? Foi. De tensão aí nesse primeiro... Porque a gente vê a gente tem uma esperança que tudo vai ocorrer bem. E na hora do parto você percebe que algo está errado. Né? Então foi bem complicado. Impactante, né? Muito. E aí vocês ficaram, né, esse tempo todo internados lá no hospital, porque a mãe interna tudo junto, né? Não tem jeito. E quando vocês tiveram alta, né, vocês foram orientados a procurar um especialista para acompanhar. Como é que foi também esse pós-alta aí? Na pós-alta, não me orientaram a nada. Eu comecei a observar que ele tinha alguma dificuldade respiratória, porque todo mês pós-alta ele ficava internado. Então, a cada 15 dias, uma gripe, um resfriado, ele ficava cansado, ele tinha muita secreção pulmonar, né? Então, eu percebi que ele precisava de um auxílio. Foi aí que eu busquei o pediatra. O pediatra falou assim, vamos esperar, pode aguardar mais um pouco, vamos ver como é que ele vai agir. Passou alguns remédios para ele. Quando eu fui ver que ele realmente precisava de um fisioterapeuta, um pneu, quando ele tinha 6 meses de vida, que ele ficou internado com bronquiolite, e um físio do hospital falou para mim que ele precisava de um tratamento mais de perto, né? Mais perto. Um acompanhamento mais né? Sim, intensivo, né? Sim, e especializado, né? Tá, perfeito. Mas até aí já tinham passado 6 meses, né? 6 meses de luta, dele internado. Qualquer coisa, ele ficava internado.
Certo. E aí, beleza, né? Encontrou aí essa equipe, né? Aos poucos foi, né? Conhecendo os profissionais e acompanhando com o diagnóstico ali, né? Em investigação e tudo mais. Foi proposto algum tipo de tratamento? Quando foi proposto esse tratamento, qual tipo que foi? E aí acho que o mais importante que é a intenção aqui é entender como é que foi o teu sentimento com relação a isso. Sim. No começo, ele passou com pneumo. A pneumo passou algumas medicações para ele, de bombinha, uso de alguns remédios também, de comprimido, inalatório. E as sessões com a fisioterapeuta respiratória. E eu nem sabia que existia, né? Foi um misto, assim, de emoções muito grande, porque eu tinha muita esperança que ele iria melhorar, mas eu tinha muito anseio que fosse muito rápido, e não era rápido. Era um processo muito longo. E busquei outros profissionais para ter certeza que ele precisava daquilo, e realmente ele precisava. Então foi aí que a gente iniciou tudo com ele, né? As medicações, o uso de corticoide, e as sessões com a Pfizer. Tá. E aí você percebeu, né, uma melhora? O que você sentiu, né, que essa rede de apoio te trouxe, assim, te proporcionou? Me deu bastante segurança. É preciso ter uma segurança. Quando você busca uma rede de apoio, você precisa confiar, né? Então, eles me passaram muita confiança. No começo, eu não vi uma melhora muito grande no Davi, porque eu acho que eu estava bastante ansiosa que ele melhorasse assim na primeira sessão, no primeiro uso de remédio, que ele pudesse correr, pular, sem se cansar, sem a saturação cair. Então, tinha muito anseio. E eles me explicaram que levava um tempo, precisava de um tempo, né? Então, eu comecei a trabalhar o meu sentimento, porque o que mais prejudica é a nossa emoção, né? Então, eu comecei a trabalhar o meu sentimento em relação a isso, a espera. Eu tinha que esperar. Sim, então rolava uma certa ansiedade, né? Por resultado, né? Muito, eu queria ver o resultado na hora, agora, depois de uma semana. E levou um período muito grande, leva anos, né? Sim, isso mesmo. E você, assim, nessa fase, né, de controle aí, de quase conseguir, né, um controle aí, diminuir as internações hospitalares, já começou a ver alguma coisa acontecer, uma melhora na qualidade de vida, no dia a dia, né? E nesse momento, né, que você tinha a confiança, né, que você já tinha a percepção de que confiar é importante e acreditar, né, que podia dar resultado e estava fazendo tudo ali certinho, onde você, nos momentos que alguma coisa falhava, por exemplo, poxa, tá tudo certinho, tá tudo andando, estamos fazendo medicação, a gente tá fazendo acompanhamento, mas veio uma crise aí, veio um vírus que a gente não tem controle e acho que é um grande problema, né, mãe, e controle é muito, né, a gente não tem controle, onde você buscava conforto, assim, o que te trazia de volta para esse equilíbrio, né, para você seguir em frente? Primeiro, o Davi ele teve uma rede de apoio, teve uma rede de apoio muito boa. Teve físio, pediatra, otorrino. Então, tudo que acontecia com ele, qualquer crise que acontecia com ele, eu tinha segurança total de mandar mensagem e abrir tudo com eles. Ó, o Davi está sentindo isso aqui, ele fez sessão no dia anterior, mas ele não melhorou, o que eu faço? Eu levo no PS. Então, eles me passaram uma grande segurança. Meu emocional, eu tive que buscar ajuda psicológica. Então, a ajuda psicológica é essencial, porque você tem medo. Então, qualquer coisinha diferente que você vê da criança, te dá aquele medo e aquela sensação de que tudo que você está fazendo não está dando certo. E não é isso, está dando certo. Mas tem aquele medo, aquele receio. Eu vou ter que voltar a ficar internada de novo, né? E ele tem uma irmã, então eu pensava muito nela. Ela
super novinha na época, a diferença deles são de 4 anos. Então eu tinha essa preocupação de voltar tudo desde o início. Não foi preciso, mas tive que buscar ajuda psicológica. Muito bem. E aí eu vou até, né, enfatizar isso, porque nesse momento, né, de controle, de seguimento, de fazer tudo certinho, a hora que dá aquela baixada, né, entra em contato com o vírus, né, faz uma crise, e aí tem uma festa, tem um evento na escola, ou enfim, tem um evento na família, e aí você fala, não, o Davi não vai porque ele tá frágil nesse momento, ele precisa se recuperar, e lá vai ter um monte de gente com outros vírus, que, né, vem aquela coisa da neurose, né, então neurótica, né, mãe de asmático, mãe de doente respiratório tem leva essa, como é que fala? Essa fama, sim, de ser neurótica, tá? E aí eu quero saber, né, como você também foi assim, como é que você lidou com isso? Porque você pode até estabelecer inimizades, né? Claro, foi o que aconteceu. Eu fui julgada, ainda sou, né? Mas fui julgada por muito tempo, desde que ele nasceu. Porque assim que ele nasceu, que ele passou por todo esse processo de internação, né? Quando ele recebeu alta, eu tinha medo dele sair, pegar um vírus, e eu ter que ver ele de novo na UTI, ver ele de novo sendo entubado. Infelizmente, as pessoas não entendem. Então, eu fui muito julgada. Ah, mas é um vento. Ah, mas é uma festa, é rapidinho. É só colocar uma touquinha nele. E não é só uma touquinha, né? Porque existem vários vírus aí que a gente ficou com medo. A gente fica com medo até hoje, né? Então, sim, eu fui super julgada. Tá certo. Então, estamos no mesmo barco, normal. E sempre seremos, né? Sempre seremos julgados. Seremos. Sempre. E legal, bom saber. Eu não tô sozinha nessa. E agora voltando um pouquinho também, né, dessa fase ainda de estabelecer um certo controle ali da doença e da vida, né? Porque daí você adapta uma vida, né? Sim. Nesse momento de adaptar a sua vida, você teve que abrir mão de alguma coisa ou adiar algum sonho? E o que foi, assim, que você se lembra que mais te marcou, que, né, fez diferença? Eu queria muito ter tirado carta antes, naquela época, até para poder ajudar o Davi mais, levar a Alessandra para a escola, né, que é a irmã dele, e levar o Davi quando ele precisasse no PS, quando ele precisasse fazer fisioterapia, consulta. E eu sempre dependia ou de transporte público, ou de algum aplicativo, né, de motorista, ou dependia do meu marido para me levar. E muitas vezes ele estava trabalhando, ele não podia ir, né? Obviamente que ele fazia um esforço total para ir, mas tinha momentos que não dava, então eu tinha que buscar outros recursos. Chamar o meu irmão para levar. Então eu tinha esse anseio de querer tirar carta. Mas, quando eu pensava em tirar carta, eu ficava internada. Então, Então, assim, ou eu tirava a carta, estudava, ou eu cuidava dele. Então, eu me dediquei para ele 100%. Né? E teve os estudos também da faculdade, que eu queria terminar. Não consegui terminar naquele momento, porque eu tinha que me doar para ele. Então, eu acabei me deixando de lado, eu acabei me esquecendo. Mas era preciso naquele momento. Entendi. Muito bem. E, assim, já partindo um pouquinho mais pro presente, né? Passando essa fase mais tensa, a estabilidade da doença, controle da doença, as coisas vão se organizando, o Davi vai mais pra escola, né? Vai mais do que não vai, né? Sim, porque quando tá sem controle, né? Quando as crises não estão bem controladas, as crianças ficam doentes com maior frequência, né? E isso é uma coisa muito importante falar, porque ficar doente com mais frequência, crises recorrentes, elas geram mais sequelas ainda pulmonares, né? Porque é uma inflamação que fica acontecendo ali, é como se fosse um machucado que nunca cura, né? Então, o controle da crise não é só importante quando fala, isso passou,
Nossa, teve 2 por ano, tinha várias, né? Não é uma coisa assim só, que bom, ele não teve uma crise importante. Não, ele deixou também de machucar, né, aquela região ali e deixar ela mais propensa à gravidade aí ao longo dos anos. E controlou bonitinho, fazendo o tratamento tudo certinho, seguindo. Como é que tá hoje o Davi? Né? Como que vive hoje o Davi? Ele ainda acompanha? Ele ainda trata? Como é que tá a vida dele? O Davi, ele tá ótimo, como ele sempre teve. Ele sempre teve uma energia muito grande, mesmo em crises, né? Hoje ele não faz mais fisioterapia. Ele acompanha só com o pediatra e com o otorrino. E chegou um certo ponto que ele já não tinha mais crise respiratória, né? Então ele ficou aí 1 ano e meio, mais ou menos, sem crise. E conversando com a pediatra, com a físio também, foi um trabalho conjunto, né? Físio, pediatra e otorrino. Eles decidiram que seria o momento de tirar um pouco a medicação para ver como que ele iria ficar. Então a pediatra foi tirando aos poucos. Fez um exame aí? Fez um desmame, mas super aos poucos, assim, foi bem tranquilo. No começo eu me senti com muito medo, porque eu pensei, ele precisa disso para viver, e não era, né? Até eu enxergar isso, porque foi muito difícil. Eu tinha tanto anseio para que ele recebesse alta, quando ele estava prestes a receber alta, eu fiquei com medo. Então foram 2 sentimentos, né, extremos aí, 2 medos, né? Quando instituiu o tratamento, sim, o medo do desconhecido, né, se iria dar certo, não, aquela insegurança. E o outro quando ia tirar, será que ele vai sobreviver? Porque ele estava tão bem que eu associei, falei, nossa, se tirar a medicação, ele vai voltar tudo que era antes, vai ficar internado, vai sofrer, né? E o que a gente não quer é ver ele sofrendo, né? Então foi um medo muito grande. Chegou num ponto que ele não precisou mais usar a medicação, abaixou tanto que a pediatra falou, vamos tirar para ver como ele fica, então, né? No primeiro mês foi assustador. Eu tava com aquele oxímetro, não esperava ele dormir para ver como é que tava essa saturação de oxigênio, para ver se tava tudo bem, porque ele tava muito bem. E eu pensei, não, alguma coisa tá errada. A gente fica com aquele pé atrás. Então, vira o tempo, até hoje, a gente fica com medo, né, dele ter uma recaída, sentir um cansaço maior. Mas hoje em dia ele tá bem, ele não teve mais crise a princípio, espero que continue assim, e não usa mais medicação. Mas acompanha com o pediatra a cada 3 meses, pra gente estar fazendo esse controle, e com o otorrino ele tá indo também, para a questão dos ouvidos. Tá certo. Então, assim, que legal, né? Ele teve uma alta que ele conseguiu suspender, né? Aí o medicamento e ficar bem. E continua essa rede de apoio, né? Esse acompanhamento, mas à distância. Sim, tem a presença, né? Tem a avaliação com o pediatra, mas a parte do suporte aí respiratório é a distância. Sim. Sim, quando muda o tempo, quando tem alguma coisa de diferente, eu já mando mensagem. E aí, o que eu posso fazer? Dá aquele medo, sempre tem, o medo sempre vai ter. Independente se a criança tá 2, 3 anos sem ter crises, o medo sempre vai existir. Então você fica com esse receio, mas por enquanto tá tudo bem. A rede de apoio super continua. Que legal. Muito bom saber. E agora, né, voltando para você de novo, né, mãe, praticamente, né, a maior rede de apoio, né, assim, o principal, a protagonista aí da rede de apoio. Como que tá a sua vida hoje, né? Então, você conseguiu realizar alguma coisa? Conseguiu retomar algum sonho? Como é que... Sim, eu tirei minha carta, tô esperando a carta, né? Eu comecei a cuidar de mim mais, né? Cuidar do meu eu interior, do meu psicológico, que fica muito abalado. Eu terminei a minha faculdade, e eu consigo me olhar mais também para a irmã dele, né? Que, querendo ou não, eu deixei um pouquinho de lado
para dar 100% para o Davi. Né? Então eu consigo olhar mais para outras coisas. Muito bem. Aí é sucesso, né? Então tá, e então assim, né, dá para entender, né, que não é só uma doença respiratória na família, né, é um contexto. Eu acho que a mãe que está passando por isso precisa ter uma rede de apoio da família. Muitas mães passam isso sozinhas, né, mas precisam, a família ela não tem que entender, mas se entender é melhor ainda, porque você não vai deixar o seu filho em casa, não vai deixar ele em casa para ir numa festa, você vai levar ele, e muitas vezes ele não vai poder ir, né, ou sair para algum compromisso, né, então tem gente que não vai entender. Sim. E aí, que é um dos objetivos aqui do nosso bate-papo, você já até deu, né, essa dica aí, né, colocou que isso vai acontecer, coisas que vão acontecer, a gente vai lidar com isso, não vai ter jeito, tem coisa que não tem como, né, a gente escapar, mas uma dica, assim, aí eu vou para a parte técnica, né, que fez diferença, que você acredita que uma mãe que está agora, por exemplo, acabou de receber o diagnóstico no filho, está naquela fase que ela não consegue nem ainda identificar ou diferenciar uma crise, né, de que tá ali no comecinho, mas que já indo para o hospital, já tá, né, nessa base que você acha que é fundamental, uma dica técnica, assim, relacionada, por exemplo, ao tratamento com bombinha. Você acha que teve alguma coisa que te ajudou, que você falou, nossa, alguém falou, ou eu vi, e isso aqui melhorou bastante, né, a forma de aplicar. Quando o Davi começou a usar bombinha, eu tinha muito medo e eu não sabia como aplicar, né? Para mim era só uma bombinha. Não precisava de um espaçador. O que era um espaçador? Então, no primeiro momento que ele teve esse contato com o uso da bombinha, eu desconhecia o uso do espaçador e foi quando me orientaram a usar de forma correta. Tem aqueles segundinhos que tem que esperar, não é? Para poder aplicar. Aí questão da higiene, pro remédio poder, para a criança poder inalar melhor, né? Aproveitar melhor a medicação, então eu não sabia disso. Então é interessante buscar essas informações. Qualquer dúvida, perguntar pro médico, pro físio, é muito importante. Não faça nada se você tem dúvida, pergunta. Por isso que a rede de apoio é muito importante. Então, muito bem, aí, mamães atentas nas dicas, né, da Tainá, quanto à higienização do espaçador, né, ver a técnica correta, como é que é, tem bastante conteúdo aí falando sobre isso. A gente também vai falar bastante sobre isso. E agora, sim, pra mãe, dica, assim, aquela dica que alguém mãe para mãe, de mãe para mãe, que é só a gente que sabe, né? Não desistam. Eu acho que é difícil, muito, né? Mas no momento que você tem uma rede de apoio é tudo. Uma rede de apoio é tudo. Vai ser cansativo, você vai chorar muitas vezes, mas vai valer a pena. Não desista. Pode dar certo e pode dar muito certo, né? Pode dar certo, exatamente, pode dar muito certo. E no primeiro momento pode não dar certo. Né? Já entenda que pode não dar certo no primeiro momento. Mas importante não é desistir, não pode desistir. Porque é um tratamento a longo prazo. A gente fica nessa ânsia, né, de querer fazer tudo agora. Sim. E não é. Busque ajuda psicológica, é o mais importante. Se sua cabeça tá bem, você vai cuidar do seu filho melhor ainda. Lembra que você vai mostrar uma confiança para ele e ele vai seguir tranquilo. Porque criança sente. Então, exatamente. Vai se sentir seguro, né? Vai se sentir seguro. E vai aderir.
Exatamente. Né? Ajudar na adesão do tratamento, do Sim, ele vai se sentir confiável, né? Tranquilo, vai ser colaborativo, como que o Davi foi. Sim, colaborativo, muito bem. É isso, então. Acho que foi super enriquecedor, né? A gente tem várias dicas aqui. E a gente espera que vocês que estão aí do outro lado consigam absorver, né? E que a gente consiga ajudá-los, que é o nosso principal objetivo. Mas, né, a gente vai pedir aí, né, para continuar acompanhando a gente no canal. Então, seguir a gente no canal, porque a gente vai colocar assuntos, né, relevantes como esse, vão ter novas dicas. E seguir a gente também nas outras redes aí, nas redes sociais, para um conteúdo mais dinâmico e para a gente caminhar junto nessa jornada, porque por experiência própria, né, e eu posso dizer que sozinho é muito mais difícil. Então, se dividir a carga, exatamente. E tem bastante gente parceira aí pra gente ficar junto. Então é isso. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada, Tainá.